pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu desejo para você um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Bom, e como prometido, eu estou aqui para trazer uma mensagem para nós encerrarmos esse estudo que eu tenho feito com vocês, que é sobre a nossa vida no céu, sobre a eternidade. E hoje eu vou falar do juízo final. Essa semana eu ainda falei do milênio. Se você ainda não assistiu, corre lá e assista. E hoje eu vou falar do juízo final. Então é importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu estarei apresentando coisas muito importantes aqui. Primeira coisa, eu gostaria de falar eventos que antecedem o juízo final. Em primeiro lugar, a última revolta de Satanás. Depois do milênio, ele será solto novamente para tentar as pessoas. Em 1 Pedro 1,7, o apóstolo Pedro declarou o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro falou, vocês vão ter que ser testados, porque a fé de vocês tem que ser provada. Só que eu quero deixar claro aqui, as pessoas que serão testadas é as que tiverem aqui, que sobreviveram na grande tribulação, e as que nasceram no milênio, ou seja, serão essas. As pessoas que serão arrebatadas não serão testadas porque estarão com o corpo glorificado e já não estarão mais aqui na terra. Em segundo lugar, eu quero falar o seguinte: a prisão eterna de Satanás, o dragão, será preso para sempre. O dragão que é mencionado em Apocalipse. Então eu vou ler para vocês de Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E dia e noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, o discípulo João, ele explicou claramente, ele falou, depois do milênio, Satanás ele vai ser solto, vocês tomem cuidado, porque ele vai enganar a gente ainda, porque quanto mais pessoas ele enganar, ele quer levar pessoas para o inferno. Eu sei que é complicado esse assunto, mas é muito importante você estar ciente. E é importante você se preparar para não estar aqui, para subir no arrebatamento. Então, depois dele enganar, ele vai tentar lutar contra Deus. Vai ser a batalha de Gog e Magog, que vai ser a última batalha entre o bem e o mal. Mas Deus, com certeza, Deus ele é o Todo-Poderoso, ele manda fogo do céu que devora todos os inimigos. Daí o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo, aonde já vai estar a besta e o falso profeta. Então daí nunca mais o inimigo, depois disso, o diabo não vai mais enganar ninguém e nunca mais vai atormentar ninguém, porque daí ele vai ser atormentado ele. Bom, vamos continuar então. Agora, em segundo lugar, o juízo final. Em primeiro lugar, eu quero dizer, quando se dará o juízo final? Será um juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades. O juízo final no trono branco ocorrerá após a prisão eterna de Satanás nos eventos finais após o milênio. Em Apocalipse 20:11, a Bíblia diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então esse trono branco ele vai ser um julgamento para aquelas pessoas que morreram sem aceitar Jesus e para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, mas negaram. E principalmente aqueles que adoraram a besta e aqueles que receberam a sua marca. E principalmente para aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus atos, porque Deus ele nos dá a oportunidade, ele nos perdoa. Então é muito bom você estar consciente de você se arrepender dos seus erros e não praticar, porque essa pessoa sim será julgada. Em segundo lugar, quem será o juiz? Muitos questionam se vai ser Deus ou se vai ser Jesus, mas a Bíblia ela fala super claro sobre isso. O Pai será o supremo juiz.
Porém, ele confiou a autoridade ao seu Filho unigênito Jesus, no céu e na terra. Em João 5, versículo 22 a 27, Jesus disse o seguinte: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo que que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao seu Filho de ter vida em si mesmo, e deu-lhes o poder de exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus ele foi muito claro, ele falou, ó, aquele que crê em mim e nas minhas palavras, e principalmente naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai entrar em condenação. Esse aí, o juízo não vem sobre ele, porque ele já está lavado, ele já está remido no sangue do Cordeiro. Então a segunda morte, o inferno não tem domínio. Mas ele falou, ó, o meu Pai, ele me deu autoridade sobre o céu e a terra, e eu vou exercer esse juízo. Deus, ele é o juiz, mas ele liberou tudo isso sobre Jesus. Então Jesus que vai exercer o juízo. Em terceiro lugar, Jesus terá sua igreja glorificada ao seu lado. Em 1 Coríntios 6, versículo 2 ao 3, o apóstolo Paulo falou o seguinte: Não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura vocês são indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vós hão de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então o apóstolo Paulo fez uma pergunta para a igreja, ele falou: vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos? Que fique claro, aqui será os anjos caídos, aqueles que um dia testaram contra Deus, não são os anjos celestiais. Mas sim, a igreja vai ter esse direito de julgar, porque Jesus vai exercer isso sobre ela. Em quarto lugar, Jesus, junto com a igreja, há de julgar os vivos e mortos. Em 2 Timóteo 4:1, diz o seguinte: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Então Jesus, ele há de julgar, ele é misericordioso, sim, ele é compassivo, ele tem longânimo, ele é muito paciente, mas, meu querido, vai chegar um dia que a ira do Senhor vai estar sobre a terra, e nesse dia ninguém vai escapar. Em sexto lugar, eu gostaria de falar o seguinte: todo joelho se dobrará, e quem não confessou irá confessar. Romanos 14, versículo 11 e 12, a Bíblia fala o seguinte: Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, aquelas pessoas que falam assim, não, eu não vou porque Deus não existe, eu compreendo, eu não tenho porque eu te julgar, você tem o seu modo de pensar e eu tenho o meu, mas um dia você vai estar diante de Deus, o seu familiar vai estar diante de Deus, os seus amigos irão estar diante de Deus, as pessoas que zombaram de você porque você é cristão irão estar diante de Deus, e a Bíblia diz que esses, os joelhos se dobrará, porque todos vão confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, em terceiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte: quem terá de prestar conta com Deus? Quem será a pessoa que terá que prestar conta com Deus? Quem vai ser julgado? Em primeiro lugar, todos que desde Caim amam e praticam iniquidade, os que não se arrependeram dos seus atos, os salvos que tinham morrido no milênio, os anjos caídos, os falsos profetas e todas aquelas pessoas que se aproveitam da bondade dos outros, aquelas pessoas que zombam, todas essas pessoas vão comparecer perante o juízo. Em Daniel 12:2 a Bíblia é muito clara: E muitos dos que dormem ao pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
vai ser um tempo, esse dia vai ficar marcado pro resto da vida no ser humano, porque vai ter a consciência, as pessoas que não ficarão com Deus, elas vão ter a certeza, elas vão ter a convicção que tiveram oportunidades, mas perderam. Por isso eu trouxe esse vídeo para abençoar a sua vida, porque você tem oportunidade enquanto você está aqui com vida. Porque depois que você morre, a Bíblia fala, ao homem está autorizado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o que você plantar aqui é o que vai acumular na eternidade. Se você plantar o bem aqui, se você aceitou Jesus aqui, você está salvo. Agora, se você fez mal para uma pessoa, se arrependa enquanto há tempo. Em quarto lugar, eu gostaria de falar as bases do juízo final. Em primeiro lugar, os livros serão abertos. Que livro é esse, Vitória? Os livros serão abertos. Deus tem livros para a vida de cada um ser humano. Ele anota tudo que o ser humano faz. Ele anota as coisas boas que praticamos, mas ele também anota as coisas ruins. Ele anota os nossos pensamentos, as nossas falas, os nossos gestos, o que você pretende fazer, qual é a consequência que você quer fazer para uma pessoa. Tudo isso Deus tem anotado. Em Apocalipse 20, versículo 11 ao 13. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e outro livro foi aberto, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deu os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então as pessoas elas serão julgadas de acordo com uma consequência do que praticou por meio do corpo. A Bíblia fala que se você oferecer um copo de água em nome de Jesus, você vai receber seu galardão. Mas também fala que tudo que você faz ao seu próximo, você está fazendo especificamente direto para Jesus. Então, a partir de quando assistir esse vídeo, vamos mudar os nossos modos de agir, vamos ser melhores, vamos amar mais o próximo, porque é isso que Deus espera de cada um. Em segundo lugar, qual será a sentença? Deus afirma que todos que não foram achados escritos no livro da vida experimentarão a segunda morte e estarão para sempre separados de Deus. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito decepcionante isso, é muito triste, né, meus queridos? Porque Deus ele nos deu a oportunidade, Deus ele enviou o Filho dele como propiciação pelos nossos erros, ele enviou para Jesus morrer pelos nossos pecados e pessoas que não aceitem. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo para quem você conhece que precisa, porque Jesus ele veio e ele te ama e ele está disposto a te perdoar e a escrever o seu nome no livro da vida, porque Deus ele não queria que nenhum ser humano fosse para o inferno. A Bíblia fala que Deus ele criou o inferno para o Satanás e os seus demônios, mas aconteceu que por um só homem entrou o pecado, mas Jesus ele veio, mas aqueles que o rejeitaram, esses experimentarão a segunda morte. Em quinto e último lugar, eu gostaria de falar uma coisa. Aceite Jesus e se prepare. Leia a Bíblia e tenha uma comunhão com Deus e seja fiel até o fim. Sabe por quê? Olha o que Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para mim, não há nenhuma condenação para você que está me assistindo, que já aceitou Jesus. Portanto, se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Fale com a sua boca, confesse com a sua boca e creia no teu coração, porque com a boca se faz a confissão para a salvação e no coração se crê para a justiça. Creia, confesse, porque se você fizer isso, e se a partir de hoje você falar não aos seus desejos carnais e falar sim ao que o Espírito quer que você viva, você está salvo. Então eu desejo que essa palavra tenha refletido no seu coração e que você pare e raciocine um pouco, porque esse dia vai chegar. E eu desejo do fundo do meu coração que todos nós sejamos salvos. Que Deus abençoe imensamente sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!